perante o Eterno, mais que um canal no YouTube, um canal de bênçãos. Carta número 20, Jesus e o Espírito Santo. Oi, filho. Oi, filha. Este é o nosso penúltimo encontro através destas cartas. Mais uma vez eu tenho um assunto essencial para falar contigo. Quando eu terminei minha obra na terra, eu voltei ao céu, mas não deixei ninguém desamparado. Deixei o Espírito Santo, o Consolador, que confortou os corações daqueles que sentiram a minha partida. Ele esteve este tempo todo guiando todos até a verdade. No dia de Pentecostes, uma data muito importante daquela época, os discípulos estavam reunidos e experimentaram o derramamento do Espírito Santo sobre eles. Atos 2, versos 1 a 4. Naquele instante, eles começaram a falar em línguas estrangeiras, pregando com muito poder, coerência e conhecimento. Eles falaram para as pessoas das diversas partes que estavam presentes, e eles foram capazes de entender. Então, milhares de pessoas se arrependeram dos seus pecados e foram batizadas. Milhares de judeus que não haviam acreditado que eu era o Messias quando eu estive entre eles, voltaram atrás e se converteram. Atos 2, verso 38. Filho, este é o resultado do derramamento do Espírito Santo. O arrependimento e a decisão de firmar um compromisso comigo. Esta é a razão do Espírito Santo ter sido concedido. Tito 3, versos 4 e 7. Toda a intenção está em torno da oportunidade de salvação que é oferecida para cada pecador. Então, através do Espírito Santo, o pecador se torna uma nova criatura, porque ao se regenerar, garante a vida eterna. Isso é ser justificado pela minha graça, a oferta de uma vida interminável, sem tristeza, uma nova vida. Enquanto você amadurece espiritualmente, você é acompanhado de perto pelo Espírito Santo. Ele está sempre te capacitando a entender a minha palavra. Além disso, o Espírito Santo te torna capaz de vencer as batalhas contra o pecado, não importa qual o tipo. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 8. Assim, o Espírito Santo atua em seu coração para que você seja santificado pelos meus méritos, que possuo por ter dado minha vida por você. João 16, verso 8 e 1 Coríntios 6, verso 11. Algumas pessoas têm dúvidas sobre os resultados do Espírito Santo e qual a obra dele. A obra do Espírito Santo, o motivo pelo qual ele foi deixado entre vocês, é esse que falei, filho. É para convencer os seres humanos do pecado, a fim de que se arrependam e que eles estejam atentos sobre a justiça e juízo. João 16, verso 8 e 13. Eu subi ao céu, retornando para a casa do meu Pai, a fim de preparar uma morada para você. E o Espírito Santo atua com cada ser humano. Quando você o recebe em sua vida, tudo se transforma. Com a atuação do Espírito Santo, seu coração muda. Salmos 51, versos 10 a 12. Onde antes havia podridão e sujeira, passa a ter os frutos do Espírito. Gálatas 5, versos 22 e 23. A sua vida se enche da alegria da salvação e um espírito voluntário. Outra obra do Espírito Santo é colocar em seu coração o desejo de viver de acordo com a minha vontade, tendo a minha lei no coração. Ezequiel 36, versos 26 e 27. É claro que haverá dias difíceis, mas o Espírito Santo estará contigo em todos os dias, porque uma das suas funções é sempre estar alertando você sobre a direção certa a seguir. Enquanto eu intercedo por você perante o Pai, 1 João 2, verso 1, o Espírito Santo apela ao seu coração e modelando suas orações, com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, verso 26 e 27. A manifestação do Espírito Santo é dada individualmente, para o que for útil. Às vezes, a necessidade é de sabedoria, às vezes cura, outras ocasiões a capacidade de entender línguas e assim por diante. 1 Coríntios 12, versos 7 e 11. O Espírito Santo é um assunto que você pode e deve aprofundar seus estudos através da minha palavra. Algumas religiões distorcem o que aconteceu no Pentecostes,
Mas a leitura cuidadosa da Bíblia vai te mostrar que o Espírito Santo atuou sobre eles exatamente na necessidade do momento. Havia muitas pessoas de diferentes idiomas que precisavam ser levadas ao arrependimento e ao batismo. Por isso, para os discípulos, foi dada a capacidade de falar em idiomas estrangeiros. O Espírito Santo não existe apenas após a minha ressurreição, e isso é bastante importante que você entenda. Ele inspirou os profetas a escreverem sobre os sofrimentos que eu teria de enfrentar e a salvação que seria oferecida no Calvário. 1 Pedro 1, verso 11. Assim, pelo ministério dos profetas, o Espírito Santo preparou o caminho para a pregação do Evangelho. Entende? No dia em que falei contigo sobre missão, você compreendeu que é necessário falar de mim para outras pessoas? A principal razão da igreja é cumprir isso, fazendo discípulos e os batizando em meu nome, do Pai e do Espírito Santo. Mateus 28, versos 18 a 20. Você tem ouvido a voz do Consolador falando contigo? Ele apela todo o tempo para você manter-se constante ao meu lado. Ele está te ajudando a não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Cuide do seu corpo como te ensinei dias atrás, para estar em sua plena capacidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Pense nisso hoje. Até amanhã,